Shalom, graça e a paz, povo de Deus. Chegamos para mais um dia de leitura da palavra do Senhor, glória a Deus. Hoje a nossa leitura do cronograma é o dia 13, Levítico 6 ao 13. Amém? Glória a Jesus, que seja uma leitura abençoada. Eu quero convidar você neste momento a compartilhar essa leitura com o máximo de pessoas que você conseguir, para que o reino de Deus seja alcançado por mais e mais pessoas. Amém? Vamos orar? Pai, nós louvamos ao Senhor, te agradecemos por estar mais um dia para a leitura da Tua Palavra. Abre nossa mente, nossa visão, nosso entendimento, fala conosco para a glória e louvor do Teu nome. Nós oramos a Ti em nome de Jesus. Amém, Senhor. E amém. Vamos lá para a nossa leitura então? Levítico, capítulo 6 até o capítulo 13. Glória a Deus. As ofertas pelos pecados voluntários. Então o Senhor Deus comunicou a Moisés estas ordens para o povo de Israel: se alguém pecar cometendo uma falta contra o Senhor, enganando o seu próximo em relação a algo que lhe foi confiado ou deixado sob seus cuidados, como penhor, ou ainda desfraudando seu irmão, roubando ou extorquindo, o que quer que seja, ou se alguém achar algum bem perdido e mentir a respeito disso, ou se jurar falso testemunho em relação a qualquer assunto ou pessoa, cometendo, portanto, pecado, quando este de modo errar, tornando-se por isso culpado, terá de devolver o que furtou, extorquiu ou de que se apropriou indevidamente. Ele foi confiado, ou mesmo de algum bem perdido que tenha encontrado, ou ainda sobre qualquer assunto em que tenha empenhado a palavra sob juramento falso. Fará a total restituição e acrescentará a esse montante 1/5 do valor, entregando tudo ao devido proprietário no dia em que apresentar seu sacrifício pela culpa. Depois trará ao Senhor como oferta de reparação um carneiro sem defeito do seu rebanho. Será avaliado segundo o valor estabelecido tradicionalmente pelo sacerdote para um sacrifício de reparação. O sacerdote fará por ele um rito de expiação diante do Senhor, e ele será perdoado, qualquer que seja a ação que tenha resultado em pecado. Então o Senhor convocou a Moisés e orientou, dizendo: ordena a Arão e seus filhos o seguinte: esta é a lei do ritual das ofertas que são completamente queimadas. O holocausto ficará na lareira do altar toda a noite até o raiar do dia, e nela se manifestará aceso o fogo do altar. O sacerdote vestirá sua túnica de linho e os calções de linho sobre a pele nua, e levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e o porá junto a este. Depois despirá suas vestes e porá outras, e levará a cinza para fora do arraial, a um lugar limpo. O fogo, pois, sempre arderá sobre o altar, não se apagará. Mas o sacerdote acenderá a lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, jamais deverá ser apagado. São essas as leis a respeito da oblação, a oferta de manjares de cereais. Após haver um dos filhos de Arão trazido a oferta de cereal em frente do altar, o sacerdote apanhará um punhado da melhor farinha com óleo, juntamente com todo o incenso que está sobre a oferta de cereal, e queimará no altar a porção memorial, como aroma agradável ao Senhor. Arão, seus filhos e descendentes ficarão com o restante da oferta de cereais. Com a farinha de oferta eles prepararão o pão sem fermento, e se alimentarão desse pão em lugar sagrado, no átrio da tenda do encontro. Não se cozerá com levedo a porção das minhas oferendas queimadas que lhes dou. É uma porção santíssima, como o sacrifício pelo pecado e o sacrifício pela reparação. Todo varão dentre os filhos de Arão poderá comer dessa porção das ofertas queimadas ao Senhor. Essa é a parte que pertencerá perpetuamente a todos os descendentes de Arão das ofertas de alimentos consagrados a Deus o Senhor. Contudo, fica estabelecida uma advertência: todo o que nelas tocar deverá ser santo, porquanto essas são ofertas sagradas. E disse mais o Senhor a Moisés: esta é a oferta de Arão e de seus descendentes, que oferecerão ao Senhor no dia em que o sacerdote for ungido: um jarro da melhor farinha como oferta regular de manjares. Metade dela será oferecida pela manhã e outra metade ao pôr do sol. Numa assadeira se fará
com azeite bem misturada, e a trarás em pedaços cozidos, trarás a oferta de cereais de aroma agradável ao Senhor. Também o sacerdote que dentre os filhos de Arão for ungido como grande sacerdote, deverá fazer o mesmo. Por estatuto perpétuo, essa oferta será completamente queimada como um sacrifício a Deus, o Senhor. Nenhuma parte de qualquer oferta de manjares apresentada por um sacerdote deverá ser comida. A oferta toda será queimada. Disse mais o Senhor a Moisés: ordena a Arão e a seus descendentes as seguintes instruções. Esta é a lei da oferta pelo pecado. O animal da oferta pelo pecado será morto diante do Senhor no local onde é sacrificado o holocausto. É uma oferta santíssima. O sacerdote que a oferecer pelo pecado a comerá, no lugar sagrado, no ato da tenda do encontro. Todo o que tocar na carne se tornará santo. Se o sangue respingar sobre as vestimentas, estas deverão ser lavadas em local santo, e o vaso de barro em que for cozida será quebrado. Porém, se for cozida num vaso de bronze, este será esfregado e lavado na água. Somente os homens da família dos sacerdotes poderão comê-lo, porquanto se trata de oferta santíssima. No entanto, toda oferta pelo pecado cujo sangue for trazido para a tenda do encontro para a expiação do lugar santo não será comida, terá de ser completamente queimada. Capítulo de número 7. Essas são as leis que regulamentam o ritual do sacrifício para tirar as culpas das pessoas, que é a oferta santíssima. O animal dedicado à oferta pela culpa será imolado no local onde são sacrificados os holocaustos, e o seu sangue será derramado nos lados do altar. Toda a gordura do animal será queimada em sacrifício a Deus. Serão queimados também a parte gorda da cauda, a gordura que cobre as vísceras, os 2 rins, a gordura que os cobre e a melhor parte do fígado. O sacerdote queimará tudo isso no altar como oferta de alimento a Deus, o Senhor. Esta é a oferta de reparação. E todo homem que seja de uma família de sacerdotes poderá comer dela. Todavia, deverá ser comida em local santo, pois é uma oferta santíssima. Essa mesma regulamentação aplica-se tanto à oferta pelo pecado quanto à oferta pela culpa. A carne pertence ao sacerdote que faz propiciação pela culpa. O sacerdote que oferecer um holocausto por alguém poderá ficar com todo o couro do animal. Todas as ofertas de cereais assadas em forno ou cozidas em uma panela ou ainda preparadas numa assadeira pertencerão ao sacerdote que as tiver oferecido. Toda oblação amassada com azeite ou seca pertencerá igualmente aos descendentes de Arão. Este é o ritual do sacrifício de paz e comunhão que se oferecerá ao Senhor. Se alguém o realizar por gratidão, então, junto com sua oferta de louvor, terá de oferecer bolos sem fermento e amassados com azeite, pães finos sem fermento e untados com azeite, e bolos preparados com a melhor farinha, bem amassados e misturados com azeite. Portanto, se juntará essa oferenda aos bolos de pão fermentado e ao sacrifício de comunhão com o louvor. De cada oferta trará uma contribuição ao Senhor, que será entregue ao sacerdote que asperge o sangue nas ofertas de comunhão. Toda a carne do animal deverá ser comida no mesmo dia em que for oferecida ao Senhor o sacrifício. Não poderá sobrar nada para o dia seguinte. Se, entretanto, o animal for oferecido como sacrifício votivo, como resultado de um voto ou expressão de uma oferta voluntária, a carne poderá ser comida no mesmo dia em que for sacrificada, bem como no dia seguinte. Contudo, queimar-se-á no fogo no 3º dia tudo o que restar da carne desse animal. Se ao 3º dia se comer a carne oferecida em sacrifício de comunhão, aquele que a ofereceu não será aceito, não lhe será atribuído o sacrifício, pois é carne estragada, e a pessoa que dela comer levará o peso da sua falta. A carne que tocar qualquer coisa impura não poderá ser comida, será lançada ao fogo. Todo aquele que estiver puro poderá comer da carne, mas se alguém se encontrar em estado de impureza e comer da carne de um sacrifício de paz e comunhão oferecido ao Eterno, o Senhor, terá sua alma banida do meio do seu povo. Se alguém tocar uma impureza qualquer
de ser humano, de animal ou qualquer réptil de coisa imunda, e comer em seguida a carne de um sacrifício de paz ou comunhão que pertence ao Eterno, o Senhor, aquela alma será também banida do meio do seu povo. E disse mais o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel e ordena-lhes: Não comereis gordura de boi, de carneiro ou de cabra. A gordura do animal morto e dilacerado poderá servir para qualquer uso, entretanto, de maneira alguma a comereis. Todo aquele que comer a gordura de animal do qual se faz uma oferenda queimada ao Senhor, tal lhe será eliminado do meio do povo, do seu povo. Onde quer que habiteis, não comereis sangue, quer se trate de ave ou de gado. Todo aquele que comer qualquer sangue será expulso do meio do seu povo. Então o Senhor falou a Moisés e disse: Fala aos filhos de Israel e ordena-lhes: quem oferecer um sacrifício pacífico e de comunhão ao Senhor terá de dedicar parte dele ao Senhor, parte dele ao Senhor. Com suas próprias mãos trará ao Senhor as ofertas preparadas no fogo, trará a gordura juntamente com o peito e o moverá na presença do Senhor como gesto ritual de apresentação. O sacerdote queimará a gordura no altar, mas o peito pertence a Arão e seus descendentes. Como tributo de vossos sacrifícios pacíficos de comunhão, dareis ao sacerdote a coxa direita. Essa coxa direita será a parte do descendente de Arão que tiver oferecido sangue e a gordura do sacrifício de comunhão, porque de fato eu tomo dos filhos de Israel dos seus sacrifícios de paz e comunhão o peito a ser oferecido e a coxa do tributo. Dou-os a Arão, o sacerdote, a seus filhos. É uma lei perpétua para todos os descendentes de Israel. Essa é a parte das ofertas dedicadas ao Senhor, preparadas no fogo, destinadas a Arão e a seus filhos no dia em que foram apresentados para servirem ao Senhor como sacerdotes. Foi isso que o Senhor ordenou aos filhos de Israel que lhes dessem, no dia de sua unção, lei perpétua para todos os seus descendentes. Esse é o sinal referente aos holocaustos, à oblação e ao sacrifício para expiação do pecado, as ofertas de reparação e para tirar a culpa, as ofertas pela ordenação dos sacerdotes e as ofertas de paz e comunhão. O Senhor entregou, pois, essas leis a Moisés no Monte Sinai, no deserto, na ocasião em que Moisés mandou o povo de Israel oferecer seus sacrifícios ao Eterno, o Senhor. Então a gente está vendo aqui a lei pela culpa, né? A oferta, a lei da oferta pela culpa, os direitos dos sacerdotes, sacrifícios voluntários, a porção do sacerdote, as ofertas de paz e comunhão, tudo relacionado aqui a sacrifícios, ofertas, e a gente vai continuar aqui então agora falando da ordenação dos sacerdotes, capítulo 8. E o Senhor falou a Moisés e ordenou: Toma Arão e a seus filhos as vestimentas sacerdotais, o bálsamo especial de unção, o novilho de sacrifício pelo pecado, os 2 carneiros, o cesto cheio de pães ázimos sem fermento, e manda que o povo todo se reúna em frente à tenda do encontro. Fez Moisés como o Senhor orientou, e toda a comunidade se reuniu à tenda do encontro. Disse-lhe Moisés: Eis que o Senhor mandou que se faça. E levou Arão e seus filhos à frente, e mandou-os banharem-se com água. Pôs a túnica em Arão, colocou-lhe o cinto e o manto, e pôs sobre ele o colete sacerdotal. Depois a ele prendeu o manto sacerdotal em volta da cintura com a faixa de obra esmerada. Depois colocou-lhe o peitoral, no qual pôs também o urim e o tumim, e lhe pôs a mitra, o turbante, na cabeça, e na parte da frente da mitra colocou a placa de ouro, como coroa sagrada, em sinal de ordenação de Arão como sacerdote. Tudo isso Moisés fez de acordo com a vontade expressa do Senhor. Moisés tomou então o óleo da unção e ungiu o tabernáculo e tudo o que nele havia, e os consagrou. Fez 7 aspersões sobre o altar e ungiu, a fim de os consagrar, o altar e seus utensílios, a bacia e sua base. Depois derramou o bálsamo da unção sobre a cabeça de Arão e ungiu-o, a fim de o consagrar. Em seguida mandou os filhos de Arão aproximarem-se, revestindo-os com túnicas, cingiu-os com os cinturões, colocou-lhes as mitras sobre a cabeça, tudo conforme o Senhor havia ordenado. Depois mandou trazer o novilho do sacrifício pelo pecado. Arão e seus filhos colocaram as mãos sobre a cabeça do novilho,
Moisés sacrificou o novilho e com o dedo depositou um pouco do sangue sobre todas as pontas em forma de chifre do altar, a fim de purificá-lo. Em seguida, derramou o restante do sangue na base do altar e assim o consagrou, cumprindo com isso o rito da expiação. Tomou ainda toda a gordura que envolve as vísceras, a massa gordurosa que sai do fígado, os 2 rins e toda a gordura deles, e os queimou sobre o altar. Quanto ao couro do novilho, a sua carne e os seus excrementos, queimou-os fora do acampamento, segundo tudo quanto ordenara o Senhor a Moisés. Mandou então trazer o carneiro do holocausto. Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do carneiro, e Moisés o imolou, e fez correr sangue sobre o altar em redor. Em seguida esquartejou o carneiro, e queimou a cabeça, e os quartos e toda a gordura. Lavou com água as vísceras e as patas, e queimou no altar todo o carneiro. Foi um holocausto de perfume de agradável fragrância, uma oferenda queimada ao Senhor, conforme havia o Senhor orientado Moisés. Mandou então trazer o segundo carneiro, o carneiro do sacrifício de ordenação, e Arão e seus filhos colocaram as mãos sobre a cabeça do carneiro. Moisés sacrificou o carneiro e pôs um pouco do sangue na ponta da orelha da direita de Arão, no polegar de sua mão direita e no polegar do seu pé direito. Moisés também mandou que os filhos de Arão se aproximassem, e sobre cada um depositou um pouco do sangue do sacrifício na ponta da orelha direita, no polegar da mão direita e no polegar do pé direito, e derramou o restante do sangue dos lados do altar. Tomou a gordura, a cauda gorda do animal, toda a gordura que cobre as vísceras, o lóbulo do fígado, os 2 rins e a gordura que os cobre, e a coxa direita. Então, do cesto dos pães ázimos sem fermento que estava diante do Senhor, tomou um bolo ázimo, um bolo de pão azeitado e uma fogaça que juntou as gorduras e a coxa direita. Colocou tudo nas mãos de Arão e de seus filhos e fez o gesto de apresentação diante do Senhor. Depois Moisés pegou de volta das mãos deles e queimou tudo no altar, em cima do holocausto, como oferta de ordenação preparada no fogo, de cheiro agradável ao Senhor. Moisés também tomou o peito, que era sua própria porção do carneiro da ordenação, e o moveu diante do Senhor, com os gestos característicos do ritual de apresentação, exatamente como o Senhor havia orientado. Em seguida, pegou Moisés do bálsamo da unção e do sangue que estava sobre o altar e aspergiu sobre Arão e suas vestimentas sacerdotais, assim como sobre os filhos e as vestes deles. Com isso consagrou Arão as suas roupas sacerdotais, assim como seus filhos e as vestes deles. Disse então Moisés a Arão e a seus filhos: Cozei a carne da entrada da tenda do encontro, ali a comereis, com o pão que está no cesto do sacrifício de ordenação, conforme lhe foi ordenado. Arão e seus filhos o comeram. O que restar da carne e do pão, vós os queimareis. Durante 7 dias não deixareis a entrada da tenda do encontro, até que se cumpra o tempo da vossa ordenação ao sacerdócio. O Senhor ordenou proceder como se faz hoje, a fim de realizar por vós o rito da expiação. E durante 7 dias, dia e noite, permanecereis à entrada da tenda do encontro, observando o ritual do Senhor, para que não morrais, pois esta é a ordem que recebi. Arão e seus filhos cumpriram tudo o que o Senhor ordenara por intermédio de Moisés. Então agora inicia o ministério sacerdotal, no capítulo 9. Glória a Deus. Capítulo 9 inicia então o ministério sacerdotal. Vamos lá. Passaram, pois, os 7 dias da ordenação sacerdotal, e no 8º dia Moisés convocou Arão e seus filhos e todas as autoridades do povo de Israel, e disse a Arão: Toma um bezerro para o sacrifício pelo pecado, e um carneiro para o holocausto, ambos sem defeito, traze-mo perante o Senhor. Em seguida dirás aos filhos de Israel: Tomai um bode para o sacrifício pelo pecado, um bezerro e um cordeiro, os 2 de 1 ano e sem qualquer defeito para o holocausto, e mais um bovino e um carneiro para serem sacrificados como oferta de paz. Oferecei o sacrifício desses animais juntamente com a oferta de cereais misturada com azeite. Fazei tudo
tudo conforme vos orientou, pois hoje, com toda certeza, o Senhor vos aparecerá. Sendo assim, trouxeram diante da tenda do encontro tudo o que Moisés ordenara, e toda a comunidade aproximou-se e permaneceu de pé diante do Senhor. Então Moisés falou ao povo: Isto é o que o Senhor vos ordenou que fizesseis, para que sua glória vos apareça. E voltando-se para Arão, orientou Moisés: Aproxima-te do altar, oferece teu sacrifício pelo pecado e teu holocausto, e cumpre assim o rito da expiação por ti e por tua família. Apresenta então a oferenda do povo e faze por ele o ritual da propiciação, de acordo com as instruções do Senhor. Arão aproximou-se do altar, imolou o bezerro do sacrifício por seu próprio pecado. Em seguida, os filhos de Arão apresentaram-lhe o sangue. Arão molhou nele o dedo e aplicou sobre as pontas em forma de chifres do altar, e derramou o restante do sangue na base do altar. A gordura do sacrifício pelo pecado, os rins e a massa de gordura que sai do fígado, queimou-os no altar, conforme o Senhor ordenara a Moisés. A carne e o couro queimou-os fora do acampamento. Depois imolou o holocausto, cujo sangue os filhos de Arão lhe apresentaram. Ele derramou sobre o altar em redor. Também lhe entregaram a cabeça e as outras partes do animal, e ele as queimou no altar. Então levou os miúdos e as partes do carneiro, e queimou-os também em cima do restante da oferta queimada. Em seguida, Arão apresentou as ofertas do povo. Pegou primeiro o bode do sacrifício para tirar o pecado do povo, matou-o e ofereceu-o a Deus como tinha feito com a oferta para tirar o próprio pecado. Em seguida, pegou o animal que ia ser morto para a oferta, que é completamente queimada, e ofereceu-o a Deus exatamente conforme mandava a lei. Depois solicitou que apresentasse a oblação, a oferta de cereais. Tomou um punhado que queimou no altar, além do holocausto da manhã. Por fim, imolou o bovino e o carneiro em sacrifício de comunhão pelo povo. Os filhos de Arão entregaram-lhe o sangue, e ele derramou sobre o altar em redor. Eles lhes apresentaram também a gordura dos animais, a cauda gorda, a gordura que cobre os miúdos, os rins e a melhor parte dos fígados. E Arão colocou tudo isso em cima do peito dos animais e levou ao altar. Queimou a gordura no altar. Então Arão tomou o peito e a coxa direita de cada animal e fez gestos característicos do mover da apresentação da oferta diante do Senhor, exatamente conforme Moisés o havia orientado. Depois de oferecer todos esses sacrifícios, Arão estendeu as mãos sobre o povo e os abençoou. Então desceu aos degraus do altar. Arão e Moisés entraram na tenda do encontro, e quando saíram para abençoar o povo, eis que a glória do Senhor surgiu diante do povo reunido. De repente, uma chama poderosa fulgurou da parte do Senhor e devorou os holocaustos e as gorduras que estavam sobre o altar. Diante disso, contemplava atônito todo o povo, que soltou brados de júbilo e louvor, e todos prostraram-se com a face por terra. Seguimos aqui, capítulo 10. Nadab e Abiú, filhos de Arão, pegaram cada um seu queimador de incenso, colocaram incenso dentro, puseram fogo e apresentaram a Deus o Senhor como oferta. Contudo, não fizeram de acordo com as leis de Moisés, e por isso ele não aceitou a oferta deles. De repente partiu de diante do Senhor uma labareda que os aniquilou, e pereceram ali mesmo, onde Deus estava. Disse então Moisés a Arão: Foi isso que o Senhor declarou, quando disse: Aqueles que se aproximarem de mim deverão honrar a minha santidade, e diante de todo o povo demonstro a minha glória. Arão, contudo, guardou silêncio. Então Moisés convocou Misael e Uzafã, filho de Uziel, tio de Arão, e ordenou-lhes: Aproximai-vos e tirai vossos parentes da frente do santuário, e levai-os para fora do acampamento. Eles aproximaram-se e os puseram pelas túnicas para fora do acampamento, de acordo com as ordens de Moisés. Disse Moisés a Arão e seus filhos Eleazar e Itamar: Não
grenheis os vossos cabelos e não rasgueis as vossas vestes em sinal de luto, para que não morrais também. A ira do Senhor se levante contra toda a comunidade, contudo, vossos parentes e todo o povo de Israel poderão prantear por aqueles que o Senhor destruiu por meio do fogo. Não deixes a entrada da tenda do encontro, para que não morrais, visto que fostes ordenados com o bálsamo sagrado da unção. E eles fizeram tudo conforme Moisés lhe ordenara. Depois o Senhor falou a Arão e orientou: quando vierdes à tenda do encontro, tu e teus filhos contigo, não bebais vinho nem bebida fermentada, isso para que não morrais. Essa é uma lei perpétua para todos os vossos descendentes. E isso sempre que tiverdes separado o sagrado e o profano, impuro e o puro. E quando ensinardes os filhos de Israel todo o preceito que o Senhor estabeleceu para vós por intermédio de Moisés. Moisés disse a Arão e a seus filhos sobreviventes, Eleazar e Itamar: tomai a oblação, a oferta de cereal que sobrou das ofertas dedicadas ao Senhor, preparadas no fogo, e comei-as sem fermento junto ao altar, porquanto é santíssima. Comê-las-ei no lugar sagrado. É a parte estabelecida para ti e para teus filhos das ofertas queimadas ao Senhor. Assim, pois, me foi ordenado: o peito ritualmente movido e a coxa ofertada. Tu, teus filhos e tuas filhas contigo. Podereis comer num lugar cerimonialmente puro. Essa porção foi concedida a ti e a teus filhos como parte das ofertas de comunhão dos filhos de Israel. A coxa de tributo e o peito de apresentação que acompanham as gorduras queimadas e te pertencem, a ti e a teus filhos contigo, depois de terem sido oferecidos em gesto ritual de apresentação diante do Senhor. Isso em vista da lei perpétua, conforme ordenou o Senhor. Depois Moisés inquiriu diligentemente por toda a parte sobre o bode da oferta pelo pecado e descobriu que já fora queimado. Ao saber disso, irritou-se contra Eleazar e Itamar, os filhos que ficaram vivos, e interrogou: por que não comestes a carne da oferta pelo pecado no lugar santo? É coisa santíssima que vos foi concedida para remover a culpa da comunhão da comunidade, fazendo sobre ela o rito da expiação diante do Senhor, visto que o sangue dela não foi levado para o interior do santuário. Ali deveis comer a carne, conforme ordenei. Então Arão ponderou a Moisés: eis que eles ofereceram hoje seu sacrifício pelo pecado e seu holocausto diante do Senhor. Contudo, essas coisas que se passaram comigo, será que teria agradado ao Senhor se hoje eu tivesse comido a oferta pelo pecado? Mas ouviu Moisés, versículo 20, Moisés ouviu esta explicação e pareceu-lhe favorável. Vamos lá, a gente vê aqui Nadab e Abiú, oferecendo ali uma oferta, fogo estranho, oferecendo oferta que não agradou a Deus, foram consumidos. Que a gente possa estar nesse cuidado, de oferecer a Deus um incenso, um holocausto puro. Capítulo 11, nós vamos até o capítulo 13 hoje, capítulo 13, vamos para o 11. Então disse o Senhor Deus a Moisés e Arão: orienta, pois, os filhos de Israel de todos os animais que vivem na terra. Estes são os que podeis comer: todo animal que tem casco fendido e dividido em duas unhas, que rumina. São as seguintes espécies das quais não podereis vos alimentar: dentre aqueles que ruminam, ou mesmo que têm casco dividido. Tereis, portanto, como impuro o camelo, porque, embora sendo ruminante, não tem casco fendido. Tereis como impuro o coelho, porque, embora sendo ruminante, não tem casco fendido. Tereis como impura a lebre, porque, embora sendo ruminante, não tem casco fendido. Tereis como impuro o porco, porque, apesar de ter o casco fendido,
partido em 2 unhas, não rumina. Não comereis da carne deles, nem tocareis seu cadáver, e vós os tereis como impuros. Dentre tudo aquilo que vive na água, podereis comer o seguinte: tudo que tem barbatanas e escamas, e vive na água dos mares e dos rios, podereis comer. Contudo, todos os animais que não têm barbatanas e escamas, nos mares e nos rios, todos os animaizinhos que infestam as águas e todos os seres viventes que nelas se encontram, vós os tereis como imundos. Serão para vós imundos, não comereis sua carne de modo algum, e abominareis seus cadáveres. Tudo o que vive na água, sem ter barbatanas e escamas, será para vós imundo. Dentre as aves terei por imundas, e não comereis delas, pois são impuras as seguintes: as águias, os urubus, as águias marinhas, os açores, os falcões, qualquer espécie de corvo, as corujas, as gaivotas, as avestruzes e qualquer espécie de gavião, os mochos, os corvos marinhos, as ibis, as gralhas, os pelicanos, os abutres, as cegonhas, as garças, as polpas e também qualquer espécie de morcego. E também é também impuro todo inseto que ainda voa versículo 20. É também impuro todo inseto que anda e que voa, mas podereis vos alimentar dos insetos que têm pernas que saltam. Podereis comer, portanto, toda espécie de gafanhotos e grilos, mas todos os outros insetos que enxameiam, que têm asas e se movem pelo chão com 4 pés, vós os tereis como imundos e proibidos a vossa alimentação. Contraireis a impureza deles. Todo aquele que tocar seu cadáver ficará igualmente imundo até a tarde. Todo aquele que transportar seu cadáver deverá lavar suas vestes e ficará impuro até o pôr do sol. Quanto aos animais que têm casco, porém não dividido, e que ruminam, vós os considerais impuros. Todo aquele que os tocar ficará imundo. Todos os animais de 4 patas que caminham sobre a planta dos pés serão para vós impuros. Todo aquele que tocar seu cadáver ficará igualmente impuro até a tarde. Todo aquele que transportar seu cadáver deverá lavar as vestes e ficará impuro até o pôr do sol. Esses animais são considerados impuros por vós. Dentre os animais que se arrastam pelo chão, são os seguintes os que considerais imundos: todas as espécies de ratos, toupeiras, largatos grandes, crocodilos, largatos de areia, largatos pintados, lagartixas, camaleões, dentre todos os répteis. Esses são aqueles que considerareis impuros. Todo aquele que os tocar, quando estiver morto, ficará impuro até o pôr do sol. Todo objeto sobre o qual cair um deles, estando morto, tornar-se impuro. Todo utensílio de madeira, veste, couro, saco, enfim, qualquer utensílio será imerso em água e ficará impuro até a tarde, depois voltará a ficar puro. Toda vasilha de argila na qual for depositado ou cair um deles, ou ainda parte de seus corpos, deverá ser quebrado. Seu conteúdo tornou-se, portanto, absolutamente impuro. Todo alimento que se come será impuro, ainda que seja só umedecido com essa água. E toda bebida que se bebe, qualquer que seja, se tornará impura em contato com essa vasilha. Tudo aquilo sobre o qual for depositado ou cair um dos seus cadáveres, ou mesmo parte de seus corpos, será considerado impuro, considerado imundo. Forno e estufa serão destruídos, pois tornaram-se igualmente impuros e serão proibidos para vós. Mas se cair numa fonte ou numa cisterna, onde se recolhe água em grande quantidade, ela permanece pura. Entretanto, quem tocar no cadáver ficará também imundo. Se algum dos seus cadáveres cair sobre uma semente qualquer, permanecerá pura. Porém, se o grão for umedecido com água e um dos seus cadáveres cair sobre ele, vós os tereis por impuro. Se morrer um dos animais que vos servem de alimento,
Quem tocar no seu cadáver ficará impuro até a tarde. Quem comer da sua carne deverá lavar suas vestes e ficará imundo até a tarde. Quem transportar seu cadáver deverá lavar suas vestes e ficará também impuro até a tarde. É, portanto, proibido comer qualquer animal que se arrasta pelo chão. Esses animais são impuros. Tudo que se arrasta sobre o ventre, quer caminho sobre patas ou com auxílio de muitos pés, enfim, todos os animais que se movem rente ao chão, vos são proibidos como alimentos, pois são imundos. Não vos torneis vós mesmos imundos com todas as espécies de répteis que andam de rasto. Não vos contamineis em contato com eles, e não sejais contaminados ao vos alimentardes deles. Porquanto eu sou Yahvé vosso Deus. Foste santificado e vos tornaste santos, porque eu sou santo. Não vos torneis, portanto, impuros com todos esses animais que rastejam sobre o pó da terra. Eu sou Yahvé, que vos fiz subir da terra do Egito para ser o vosso Deus. Serei, portanto, santos, porque eu sou santo. Então, buscar a santidade, a pureza é o foco aqui desse final do capítulo 11. Concluindo conclusão, capítulo 11, versículo 46. São essas as leis a respeito dos animais e das aves, de todos os animais que vivem na água e de todos os animais que se arrastam sobre o pó da terra. Fareis, portanto, a devida separação entre o que é impuro e o que é puro, entre os animais que são próprios para servir de alimento e os que são impróprios. Então a gente vê por que de tanto sacrifício, de tanta oferta, Deus estava direcionando o povo a ser puro como ele era puro, santo como ele era santo. Então isso tudo simbolizava o povo estar em sacrifício ali, oferta, como santidade a Deus. Vamos para o capítulo 12. Dá uma olhada, só um minutinho. Capítulo 12. Glória a Deus. Capítulo 12. Falou o Senhor a Moisés e orientou-o: fala aos filhos de Israel e instrui-os. Quando uma mulher der à luz um menino, ficará impura durante 7 dias, como ocorre nos períodos da menstruação. No 8º dia, o prepúcio do bebê será circuncidado. Em seguida, por causa da perda do sangue, ela ficará impura por mais 33 dias. Ao longo do tempo, ela não poderá tocar em nada sagrado, nem poderá comparecer à tenda do encontro, até que se cumpra o tempo da sua purificação. Se der à luz uma menina, ficará impura durante 2 semanas, como durante a menstruação, e ficará mais 66 dias purificando-se do seu sangue. Quando tiver cumprido o período da purificação, quer seja pelo nascimento de um menino ou de uma menina, levará ao sacerdote à entrada da tenda do encontro um cordeiro de 1 ano para o holocausto e um pombinho ou uma rolinha em sacrifício pelo pecado. O sacerdote os oferecerá diante do Senhor, realizará por ela o ritual da propiciação e ela retornará purificada. Todavia, se as suas posses não lhe permitirem oferecer um cordeiro, a mulher levará ao sacerdote 2 rolinhas ou 2 pombinhos. Uma das aves será dedicada como holocausto e a outra para oferta pelo pecado. Assim o sacerdote fará expiação pela mulher e ela será limpa. Capítulo 13. Disse o Senhor a Moisés e a Arão: quando alguma pessoa tiver um inchaço, uma erupção ou uma mancha brilhante na pele que possa ser sinal de lepra ou outras graves doenças de pele, deverá ser conduzida ao sacerdote Arão ou a um dos seus descendentes que estejam exercendo o ministério sacerdotal. Esse examinará a enfermidade sobre a pele. Se no lugar afetado o pelo tornou-se embranquiçado, a ferida tornou-se mais profunda na epiderme, é caso de doença grave e contagiosa. Depois dessa constatação, o sacerdote declarará esse enfermo impuro. Se a mancha sobre a pele for branca, mas a ferida não parecer mais profunda que a pele, e sobre ela os pelos não estiverem esbranquiçados, o sacerdote ordenará
o isolamento do enfermo por um período de 7 dias. No 7º dia, o sacerdote examinará e, se verificar que a parte afetada não se alterou, nem se espalhou pela pele, determinará a manutenção do isolamento por mais 7 dias. No 7º dia, o examinará outra vez. Se verificar que a enfermidade regrediu e não se espalhou pela pele, o sacerdote poderá proclamá-lo puro, pois trata-se apenas de uma espécie de tumor sem maior gravidade. Então o enfermo deverá simplesmente lavar as roupas que estiver vestindo, e o sacerdote o declarará puro. Contudo, com o passar do tempo, se a mancha voltar e espalhar-se pela pele, então o enfermo deverá procurar novamente o sacerdote, depois de ter o examinado e ter constatado o desenvolvimento do tumor sobre a pele. O sacerdote o declarará impuro. Trata-se de lepra ou doença grave na pele. Quando alguém tiver uma doença contagiosa de pele, deve ser conduzido ao sacerdote. Este o examinará e, se observar sobre a pele uma espécie de tumor esbranquiçado e os pelos do lugar afetado tiverem se tornado brancos também, e houver uma ferida aberta no local, então a evidência de um caso crônico de doença grave e contagiosa na pele. Sendo assim, o sacerdote o proclamará impuro, não o isolará, pois que sem dúvida esse enfermo está impuro. Caso a doença se alastre a ponto de cobrir grande parte ou toda a pele da pessoa infectada, da cabeça aos pés, onde é possível o sacerdote observar, este a examinará, e, se constatar que a lepra ou a doença similar tomou todo o corpo e a pele tornou-se branca, ele o proclamará puro. No entanto, quando surgir uma ferida aberta sobre a pele do doente, ele será declarado impuro. O sacerdote o examinará outra vez, e, se encontrar uma ferida em carne viva, então anunciará que a pessoa está impura, porquanto uma ferida que permanece aberta é sinal de lepra ou outra grave doença contagiosa. Se a ferida em carne viva retroceder e a pele começar a tornar-se branca, a pessoa retornará ao sacerdote. Este a examinará, e, se a parte afetada tornou-se branca, a pessoa tornou-se pura novamente. O sacerdote proclamará que está realmente purificada. Se alguém tiver um furúnculo que sarou e no local surgir uma área inchada e branca, ou mesmo uma mancha avermelhada, a pessoa se apresentará ao sacerdote. Este o examinará se verificar um aprofundamento visível da pele e embranquecimento dos pelos ao redor da ferida, o sacerdote declarará impuro. É tipo de lepra que se manifesta na úlcera cutânea. Se, ao examiná-lo, o sacerdote não constatar pelos brancos nem aprofundado da pele, mas um embranquecimento da enfermidade, então isolará o enfermo durante 7 dias. Ele será declarado impuro se a enfermidade se desenvolver sobre a pele. É um caso de lepra ou outra grave doença contagiosa. Contudo, se a mancha permanecer estacionária sem se entender, é cicatriz de úlcera ou de furúnculo, o sacerdote então poderá declarar essa pessoa pura. Se alguém se queimar e no lugar queimado a ferida tornar-se uma mancha avermelhada ou branca, o sacerdote examinará a mancha, e, se os pelos do lugar tornarem-se brancos e a ferida ficou mais funda que a pele, é lepra ou outra grave doença contagiosa que se desenvolve quando provocada por queimadura. O sacerdote declarará essa pessoa impura. Porém, se o sacerdote notar que os pelos na ferida não estão brancos e que a ferida não está mais funda que a superfície da pele e sua cor é clara, o sacerdote mandará a pessoa ficar em isolamento durante o período inicial de 7 dias. No 7º dia, o sacerdote examinará outra vez, e, se a mancha estiver se espalhada, então a lepra ou outra grave doença contagiosa, o sacerdote declarará que a pessoa está impura. Entretanto, se a mancha permaneceu estacionária, sem se propagar na pele, mas pelo contrário, tornou-se pálida, nada mais
é que um inchaço provocado por queimadura. O sacerdote então poderá proclamar essa pessoa pura, pois é apenas uma cicatriz que a queimadura deixou. Quando um homem ou uma mulher tiver uma enfermidade de pele sobre o couro cabeludo ou no queixo, o sacerdote examinará a pele. Se parecer que a ferida ficou ainda mais funda que a pele, e se os cabelos ao redor estiverem amarelados e finos, declarará o enfermo impuro, pois se trata de tinha, isto é, um tipo de lepra da cabeça ou do queixo. Se ao examinar este caso de tinha constatar que não há depressão visível da pele, nem pelo amarelo ou pelo amarelo e ralo, o sacerdote isolará por 7 dias o tinhoso. No sétimo dia exterminará a enfermidade. No sétimo dia examinará a enfermidade. Se constatar que a tinha não se desenvolveu, que o pelo nela não está amarelado, que não há depressão visível da pele, o enfermo rapará a cabeça ou o queixo sem cortar os pelos que estão na parte afetada pela doença. O sacerdote mandará que ele fique no isolamento por mais um período de 7 dias. No sétimo dia examinará novamente a enfermidade. E se constatar que não se desenvolveu sobre a pele da cabeça, que não há depressão visível da pele, o sacerdote proclamará puro o enfermo, que deverá lavar as roupas que estiver vestindo, e assim estará purificado. Porém, se depois do ato de purificação a infecção se espalhar, então o sacerdote examinará outra vez o enfermo. Se verificar que de fato a doença se espalhou pela cabeça, não é necessário que sejam encontrados cabelos amarelos. É o desenvolvimento da tinha sobre a pele, e o enfermo deverá ser considerado impuro. Contudo, se a tinha parece estacionária e o pelo escuro voltou a crescer nela, é porque a enfermidade está curada. O enfermo está puro e o sacerdote o proclamará purificado. Se surgirem manchas sobre a pele de um homem ou de uma mulher, e se essas manchas forem embranquiçadas, o sacerdote as examinará. Se verificar que essas manchas sobre a pele são um branco pálido e sem brilho, trata-se apenas de algum tipo de eczema que se desenvolveu sobre a pele. O enfermo é considerado puro. Quando os cabelos de um homem caírem, ele está calvo, todavia puro. Se lhe caírem os cabelos da frente da cabeça, ele está meio calvo, porém puro. Mas se tiver uma ferida avermelhada na pele calva da frente ou de trás da cabeça, é lepra ou outra grave doença contagiosa. O sacerdote examinará o homem e se constatar na cabeça ou na fronte um tumor branco rosado ou avermelhado com a mesma aparência da lepra de pele, então o homem está leproso e, portanto, impuro. O sacerdote deverá declarar o impuro, pois está enfermo de grave doença contagiosa sobre a pele. Uma pessoa que sofrer de lepra ou outra grave doença contagiosa de pele deverá vestir roupas rasgadas, deixar os cabelos sem pentear, cobrir o rosto da boca para baixo e anunciar gritando: impuro, impuro. Enquanto durar sua enfermidade, ficará impuro e, estando impuro, deverá morar à parte, sua habitação será fora do acampamento. Quando em uma veste feita de lã ou de linho aparecer mofo, ou um tecido de linho ou de lã, ou mesmo em um pedaço de couro ou qualquer objeto feito de couro, surgir uma mancha esverdeada ou avermelhada, então é mofo e deverá ser apresentado ao sacerdote. O sacerdote examinará o objeto mofado e colocará durante 7 dias num lugar separado. No sétimo dia, se observar que a enfermidade se desenvolveu sobre as roupas, o tecido, a cobertura ou qualquer objeto feito de couro, é mesmo um tipo de lepra contagiosa. O objeto atacado tornou-se, portanto, impuro. Serão queimados a veste e o tecido, a coberta de lã e o linho, o objeto de couro, qualquer que seja, sobre qual agarrou-se essa doença, pois que é um tipo de lepra contagiosa, que neste caso deve ser destruída pelo fogo. Entretanto, se ao examinar o sacerdote
Entretanto, se ao examinar o sacerdote verificar que a enfermidade não se desenvolveu sobre a veste, o tecido, a coberta ou sobre o objeto de couro, qualquer que seja, então determinará simplesmente que se lave o objeto atingido e o isolará pela segunda vez, durante um período de 7 dias. Após haver lavado o objeto afetado, o sacerdote o examinará outra vez e, se a mancha não tiver alterado sua cor, ainda que tenha se espalhado, o objeto será considerado impuro. Tu o queimarás totalmente no fogo, quer esse mofo corrosivo tenha atingido um lado, quer o outro lado do objeto. Mas se ao examinar o sacerdote verificar que após a lavagem a enfermidade ficou embaçada, então apenas rasgará aquela parte da roupa, do couro ou do tecido. Contudo, se depois desse procedimento o mofo aparecer novamente sobre a veste, o tecido, a coberta ou objeto de couro, qualquer que seja, portanto a enfermidade está ativa e então queimarás no fogo aquilo que foi por ela atacado. A veste, o tecido, a coberta e qualquer objeto de couro da qual desapareceu a enfermidade após a lavagem ficará puro depois de lavado uma segunda vez. Essa é a lei para o caso de lepra, na veste de lã ou de linho, no tecido, na coberta ou no objeto de couro, qualquer que seja, quando se trata de declará-los puros ou impuros. Glória a Deus. Concluímos então nossa leitura do 13º dia, Levítico 6 ao 13. Levítico é isso, né? Essas leis, essas cerimônias, sacrifícios, cerimônias de purificação, ofertas e outras questões aqui relacionadas à purificação, à santidade, à separação. Deus instruindo o povo ali para que eles saíssem se limpassem, fossem limpos ali dos costumes que eles trouxeram ali de quando vieram, né, do Egito. Então é isso, gente. Deus abençoe aí. Mais um dia de leitura concluído para a glória do Senhor e vamos avançando. Deus abençoe todos. Fiquem na paz de Jesus.